Olá, telespectadores da TV Assembleia. No mês em que se comemora o Dia Internacional da Mulher, que é o 8 de março, recebemos aqui, no Frente a Frente, a professora Elvira Barreto, ela que é vice-coordenadora do Núcleo Temático Mulher e Cidadania da Universidade Federal de Alagoas. É a UFAL, se unindo às entidades representativas do movimento popular, da sociedade em geral, nas lutas e no enfrentamento às opressões das diversas formas que são colocadas às mulheres. Eu agradeço antecipadamente sua presença aqui, professora Elvira Barreto, e falemos, no geral, por exemplo, diante de tantas lutas, de tantos anos e de tantas vitórias, de tantas conquistas também, o que ainda hoje se coloca como maior desafio para as mulheres? Boa tarde, é um prazer estar aqui mais uma vez compartilhando algumas reflexões e particularmente nessa especial semana e especial mês que as mulheres, de uma forma de consciência de autoridade, como sujeito histórico, que eu acho que é um dos maiores desafios, é esse reconhecimento de nós mulheres como sujeito histórico e que estamos aí cotidianamente lutando por condições iguais para que nos desenvolvamos como seres humanos. E temos vários desafios, como você nos coloca para que pensemos juntas. Um locus que chama muita atenção e nos põe em xeque sobre a nossa condição de humano e traços de barbárie é a violência doméstica. Ainda. É incrível. Século XXI, estamos nos deparando com um tema que parece que foi banalizado e agora a gente traz condições de trazer aspectos do ponto de vista do humano e de desafios para além da condição feminina, para pensarmos como enfrentar, a partir também de uma perspectiva de que homens têm direito a não ser tão violentos. Porque há uma cobrança no imaginário do machismo que está presente tanto no homem como também em mulheres. Exato. Né? Que essa cultura, ela pode traduzir um romantismo, digamos assim. Pode ter essa concepção equivocada, professora? Com certeza. Esse é o ponto nodal, né, que nos envolve homens e mulheres e repercute pela nossa condição do feminino ou do masculino de uma forma diferenciada, que é o mito do amor romântico. Então, se assim de uma forma breve a gente vai refletir à luz da cultura patriarcal, né, que dialoga com a sociedade moderna, tanto é que ainda hoje existe vamos dizer, esse índice de violência tão alarmante, tem toda a relação a ver com esse mito do amor romântico que se une a esse desejo de ser proprietário na educação dos homens e a mulher daquela, vamos dizer, a princesa que precisa de um homem para botar no eixo, para dar suporte a um vácuo da existência, ao lado dele ou atrás dele incentivando. Parece que isso não mais existe, mas estudar violência doméstica, complexificando nesse campo, para além da punição, a gente vai entrar nesses aspectos das raízes da cultura da violência que desemboca no mito do amor romântico também. Pois bem, e diante dessa constatação, né, digamos assim, uma contradição que a evolução humana não tenha possibilitado também um avanço nessas relações sob o prisma, digamos assim, da paz, né? Porque, de alguma forma, um dos aspectos que chama a atenção tem uma relação direta com essa, vamos dizer, essa cultura do mercado e do consumo que envolve nossas relações interpessoais. Eu coloco dessa forma, professora Elvira Barreto, porque o traço da violência contra a mulher permeia todas as camadas sociais. Não é algo que pode ser atribuído a uma condição de miséria, de miserabilidade. Não, isso pode até acentuar, né? Mas está presente em qualquer organização social, né? Tem a clivagem de classe do ponto de vista, contraditoriamente, que as mulheres, vamos dizer,
em condições materiais e econômicas mais vulneráveis, muitas vezes ela tem mais facilidade, entre aspas, diante de tanta diversidade material, de primeiro ter uma rede de proteção naquela comunidade, de alguma forma, daquele velho ditado de briga de marido da mulher não se mete a colher, isso é uma briga da intimidade. Paradoxalmente, em expressões de violência como a violência doméstica, há uma possibilidade de uma busca de proteção social através do Estado. A clivagem de classe está nesse campo. A vulnerabilidade é que essas mulheres não têm poder econômico, vamos dizer, essas mulheres mais vulneráveis economicamente, de ter vamos dizer, uma proteção maior, ou uma casa-abrigo, ainda a rede ainda está bastante vulnerável, mas já lutamos por isso. E as mulheres de camada média, média alta, em geral, têm condições de se afastar ou decidir e elaborar, manter no relacionamento, mas vivem em situação de violência tão deplorável quanto qualquer mulher de outra classe social. Até porque tem aquela violência que é psicológica, que muitas vezes se coloca até mais fortemente que mesmo a violência física, digamos. Né? Como é discreta, exatamente, né? Exatamente. E nesse sentido, eu entrevistei esta semana a secretária de Estado da Mulher e Direitos Humanos e ela admitiu, sim, que o Estado, nessa questão da rede de proteção, ainda pode avançar mais. E, nesse sentido, como a senhora vê, por exemplo, essas possibilidades, Estado, municípios se integrando em ações articuladas para viabilizar, de fato, a proteção que a mulher precisa? É bastante positivo. E a gente vê na rede de proteção, quer dizer, do ponto de vista de oferecer serviços de prevenção, de enfrentamento e, vamos dizer, de segurança e justiça, é muito importante que essa rede se ponha. E importantíssimo também é que, para além dessas condições, vamos dizer, da rede do ponto de vista dos serviços, é a qualificação dos profissionais que vão dar esse suporte, para não reproduzir, uma vez mais, a violência do ponto de vista institucional, quando essas mulheres chegam em situação danosa de violência doméstica, particularmente. Sobre a questão também da delegacia especializada da mulher, que ainda não funciona no período de 24 horas, né? É à noite, quando a vulnerabilidade fica mais exposta, e é justamente neste horário que a delegacia não está aberta às mulheres. Exato, isso indica que a tendência é a subnotificação, quando se recorre a outros órgãos que não seja delegacia especializada, mas da justiça comum, que não se registra como violência doméstica. Então, esse desafio para que nós tenhamos realmente um quadro real do que vem a ser a violência doméstica aqui no Estado, precisa avançar para que se tenha políticas públicas voltadas para esse assunto, que nos desafia em vários aspectos. E sobre essa questão da subnotificação que a senhora acabou de falar, é algo muito grave. É grave, né? Muito grave. Eu participo de um grupo agora voltado para a questão da segurança pública mesmo e a rede. E foi mencionado, né? Eu estou aprendendo muito lá com o grupo, com o professor Emerson e o professor Júlio, um grupo com o Pedro Montenegro, etc. Porque a gente junta em várias perspectivas para entender o grau de complexidade que envolve as várias formas de expressão de violência aqui nesse estado. É bem interessante e foi mencionada essa subnotificação, né? Relacionada às mulheres, especificamente às mulheres. Com a lei do feminicídio, amplia mais, né, essa possibilidade de homens e mulheres abraçarmos essa causa que nos desafia, né? A Lei Maria da Penha, pelo que ela representa, né, de vanguarda na defesa dos direitos da mulher e na proteção, pode-se dizer que o universo feminino 100% tem conhecimento da lei ou não? Me parece, pelo que a gente vem transitando e debatendo aqui
Brasil, é uma lei de sucesso e referencial de sucesso. Internacional, não é? Internacional, mas do ponto de vista mesmo do conhecimento de várias gerações. É uma política bem assertiva, que acertou nesse campo. Estamos agora no estágio de abertura para pensar também no aspecto da lei, não só da punição, prevenção, como a gente já discutiu aqui, a questão de gênero na educação, como também prevenção da violência doméstica. Há um trabalho socioeducativo de recuperação do ator da agressão, porque a gente muda o conceito de agressor para ator da agressão, porque a ênfase não é uma essência agressiva, mas de uma construção sociocultural desse sujeito masculino, patriarcal e tal, e que ao despertar já tem experiências que a gente vem acompanhando aqui no estado menos, mas já se discute sobre essa recuperação. Recuperação é um termo ainda inadequado, mas é como um direito, como eu falei logo no início, de se repensar essa condição de ser social da pessoa do sexo masculino na sua educação, e que pode despertar para questões muito mais belas do humano do que ser ator de agressão, sabe? Certamente. Professora, no 8 de março, quando se comemora o Dia Internacional da Mulher, né? E aí é uma data ícone, histórica, não é? É inevitável que a gente não deixe de fazer essas reflexões sobre o avanço, né, das lutas, o papel da mulher na sociedade. E hoje, na sociedade contemporânea, como podemos definir o papel da mulher, protagonista da mulher, em meio a tantas contradições, né, como essa que acabamos de falar? Contradições, desafios. O que mais me chama a atenção, eu vinha há pouco conversando com uma pessoa, um homem que vinha trazendo, eu vim de táxi aqui, e ele disse, poxa, eu nunca tinha pensado por esse prisma. Que alegria poder ter compartilhado dessas reflexões. E aí eu quero chegar na sua pergunta. Um dos maiores ganhos e o nosso papel como protagonista e consciente, não com a lógica do poder do macho, como dizia Safiotti, mas a lógica do poder ser e realizar e propor uma outra sociedade pautada em princípios da igualdade e da justiça. Para além do... Hoje, o desafio é esse. Temos que lutar por pautas bem específicas, mas já estamos propondo uma pauta humanista. Eu penso essa é a palavra de ordem. Que é... Inclusive, somos diversas no próprio movimento. E a beleza desse diálogo da diversidade. A gente, no grupo 8 de março, estava refletindo, né? Somos una nas múltiplas que somos. Mas vamos unir-nos, vamos pensar e vamos... E esse chamamento, essa tomada de consciência de muitas pessoas, muitos homens, vamos dizer, que chega no estágio da vida por circunstâncias diversas, seja por estudos e pesquisas, ou seja por leituras, por adversidade, estou falando dos homens, e despertam, poxa, vocês têm uma novidade aí, para que a gente repense juntos esse fazer, que entra em questões, inclusive, afetivo-amorosas. Que, eu não sei, passa esperança, sabe? E tem que haver esperança, não é? Sim. O humano permite isso, não é? A inteligência permite isso. Exato. A gente está... É contraditório, inclusive, nas adversidades da conjuntura nacional e internacional, mas também as mulheres, nenhuma menos na rua, dia 8 que nós realizamos e bem, conseguimos, né, trazer um recado envolvendo mulheres, homens, jovens, todas as gerações. Mas não é um recado hierarquizador, nós temos uma verdade. Não, nós temos um chamamento para um mundo melhor, sim. Uma insatisfação, sim, né, colocada, sim, e um chamamento, como a senhora falou, para uma transformação no pensamento da igualdade. Não é? E mais do que nunca, a gente que já passou por ditaduras, tivemos experiências de movimentos sociais, mas, vamos dizer, fortalecidos, e essa oportunidade e esse protagonismo das mulheres, tanto nacional como internacionalmente, vem marcando
o globo terrestre. Isso aí eu tenho consciência que é real. É só observarmos os países mais fechados, né? Países de origem muçulmana, Sim, sim. que torna a vida da mulher quase que proibitiva, não é? Sim. No seu dia a dia. E as mulheres se rebelando, desafiando todas essas dificuldades, até correndo risco de morte, não é? Correndo risco de morte, mas com uma inteligência indiscutível. Eu gosto muito, tem um filme que é muito delicado, mas sempre que eu, às vezes, cansa na luta e vem numa sociedade muçulmana, Fonte das Mulheres. É um filme delicado de união, de força, em tradições cristalizadas e que, se há 10 anos passados, uma ideia dessa, do que passa no filme, no caso das mulheres se rebelarem para não pegar mais água no rio ou coisa... Vocês assistam, que vale a pena para homens e mulheres. Fazer essa reflexão. E dá, assim, passa muita força e energia de que outro mundo é possível. Assistamos, então, para fazer essa reflexão. O título? A Fonte das Mulheres. De origem muçulmana. Bem, nós vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo e o Frente a Frente volta em menos de 1 minuto. Até já.